Oi, estamos de volta. Preservar a natureza agora é mais do que uma política ambiental. É também uma fonte de renda e de empregos. O Brasil tem 58,5% de seu território coberto por áreas de floresta. Desse total, 98% correspondem a matas naturais e 2% de matas plantadas. Segundo o relatório divulgado pelo MAP Biomas, apenas em 2021, o país perdeu mais de 16 mil quilômetros quadrados de cobertura nativa entre todos os seus biomas. Na tentativa de brecar o desmatamento e aumentar a área preservada do país, foi sancionada no final de 2020 a Lei 14.119, que institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. A lei foi pensada como mecanismo financeiro que remunera produtores rurais, agricultores familiares e assentados, comunidades tradicionais e indígenas, pelos serviços ambientais prestados. Entre as atividades previstas no decreto estão a conservação de vegetação nativa ou da restauração de áreas de florestas degradadas para a melhoria da qualidade da água, remoção de carbono, conservação da biodiversidade, que garante benefícios para a produção agrícola através da polinização. Eu gosto de brincar que a gente não paga para a árvore, a gente paga para a pessoa que planta a árvore, a gente paga para a pessoa que cuida para a árvore não ser derrubada. Então essa é a noção do PSA. Ele é um conceito muito antigo, começou nos anos 2000. O que a lei ainda não faz, e a gente tem que tomar cuidado para não esperar que é da lei que vai vir isso, ela não cria o mercado, né? Porque o pagamento pressupõe um mercado, o pagamento pressupõe que alguém está pagando na outra ponta por esse serviço. E a lei não cria isso. A concepção desse tipo de pagamento é exatamente remunerar, porque existe a necessidade de que você fiscalize, proteja esses recursos naturais. E sem dinheiro isso não é possível. O pagamento é feito de diferentes formas, como repasse direto através da prestação de melhorias sociais a comunidades rurais e urbanas, compensações vinculadas a certificados de redução de emissões por desmatamento e degradação, títulos verdes ou cotas de reserva ambiental. Também é possível usar receitas obtidas com a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Assinada na reunião do Acordo de Paris, o Brasil tem a meta de reflorestar 12 milhões de hectares até 2030. E a lei de pagamento por serviços ambientais pode ser mais um incentivo para que o país alcance o objetivo. Porque nós temos um mercado a fomentar. E, nesse sentido, nós fizemos um estudo que mostrou que esses 12 milhões de hectares de floresta recuperados significa uma geração de receita de 23 bilhões de reais com a venda da madeira sustentável, com certificado de origem, geração de mais de 216 mil empregos e 6 bilhões em arrecadação de impostos, ou seja, mostrando que preservação de floresta gera crédito de carbono, gera oportunidades de emprego, gera a necessidade do país estruturar o que é fundamental, um setor florestal voltado para as nossas florestas, as florestas tropicais, porque isso hoje significa dinheiro no bolso. Senes, a lei é boa, mas ela sozinha não resolve nada. Exatamente. Eu acho que o que a gente está vendo, e acho que é positivo, nós começamos a qualificar, definir o que é esse serviço ambiental, ou seja, na medida em que a lei define que isso é um ativo, que nós vamos criar lentamente um mercado, um mecanismo de financiamento, acho que é um passo importante. A segunda questão é que começam a ter exemplos interessantes, pontuais ainda, mas mostrando que tipo de atividade econômica pode caber dentro dessa definição de serviços ambientais e começam a surgir alguns mecanismos de financiamento. Ainda muito pouco, mas essa acho que é o começo de se estruturação no mercado. O mercado não existe ainda, a não ser em casos excepcionais, mas começou-se a montar esse mercado. Dá alguns exemplos práticos. Olha, mas, por exemplo, a gente viu aqui, o sujeito tem que manter ou recuperar uma área florestal na sua propriedade. Se você associar esse tipo de demanda, de necessidade legal, com algum mecanismo de incentivo, por exemplo, ele pode fazer isso e se beneficiar de alguma maneira do crédito de carbono. Bom, você começou a formatar um mecanismo de pagamento por um serviço ambiental. Se você conseguir gerar algum tipo... na economia a gente diz que o preço ele reflete a escassez, né? Quanto mais escasso o bem, mais caro ele fica.
Por que esse mercado ainda não tem um preço como a gente gostaria que tem? Porque o mercado ainda não percebe a questão ambiental como escassa, né? Ou a necessidade de cuidar dele como algo escasso. E isso que a gente precisa criar. Então, conforme você gera isso no Brasil e fora, necessidades, exigências mais rigorosas ambientais, isso vale para a floresta, mas vale para o ar, vale para a água, etc. Você começa a gerar escassez e talvez aí monte um mercado. Aqui em São Paulo, alguns parques públicos já estão sendo administrados pela iniciativa privada, inclusive o Parque do Ibirapuera, o mais famoso deles. E essa é uma tendência que deve se espalhar pelo país. O Brasil tem mais de 2.300 unidades de conservação que correspondem a 18% de toda a área brasileira. Estão em estudo 72 projetos de concessão de parques para a iniciativa privada. O objetivo é impulsionar novos investimentos em benefício da proteção, estudo, divulgação da biodiversidade e desenvolvimento turístico. Quando a gente fala de concessão, a gente está falando da concessão do serviço de atendimento ao turista, tá? Então, justamente um serviço, uma prestação de serviço que o concessionário faz dentro do parque, tá? Que vai desde a bilheteria, né? Muitas vezes até antes, desde a divulgação daquele parque como um atrativo de lazer, de turismo, de viagem. É um serviço, não se trata de uma privatização, o concessionário não é dono do parque. A área que poderá ser usada é determinada pelo plano de manejo, assim como quais as atividades poderão acontecer na unidade de conservação e o tempo de contrato. O plano de manejo é exatamente o detalhamento das atividades que ali serão realizadas. Se aquela unidade, em função da biodiversidade existente, permite ou não visitação, que tipo de visitação, aonde ela pode ocorrer, até onde ela pode ocorrer dentro daquele espaço físico. Portanto, o que a gente pode dizer é o seguinte: não é toda a área que será permitida a visita, mesmo nos parques onde isso já acontece tradicionalmente, como é o caso de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é uma das unidades de conservação, né, mais importantes do Brasil e que recebe um dos maiores números de visitantes. Assinada em julho deste ano, a nova concessão do Parque Nacional do Iguaçu, por exemplo, prevê 500 milhões de reais em investimentos e cerca de 3 bilhões de reais na operação, durante 30 anos de vigência. Esses contratos também trazem uma série de obrigações para quem ficou responsável pelo parque. O primeiro é a segurança, né? É a segurança do usuário, né, do público dentro da unidade. Isso é uma coisa muito cara para as empresas. O segundo é uma obrigação financeira, né? O Estado, né, se for o governo federal, na figura do ICMBio, vamos dizer assim, ele é um sócio da operação. Então, essa obrigação econômica, ela é absolutamente fundamental nesses contratos. E o terceiro é uma obrigação, ela é um pouco mais sutil, mas é também uma obrigação, isso previsto em contrato, que eu vou chamar de educação ambiental. No início do ano, o BNDES criou o programa com 500 milhões de reais de financiamento para concessões de parques naturais e urbanos, além de florestas. Com isso, o setor pode gerar 978 mil postos de trabalho e multiplicar em mais de 4 vezes a participação na economia. Ela já passa a movimentar a economia local, né? Consumindo no restaurante, consumindo em hospedagem, consumindo em serviços de guia. O emprego direto, geralmente nos contratos, há uma obrigatoriedade de um mínimo, e esse mínimo costuma ser na ordem de 90% de emprego local, tá certo? Então você está empregando localmente, gerando recolhimento de impostos locais, principalmente ISS. Então o desenvolvimento é muito claro, é na veia. Mas essa concessão dos parques também exige uma mudança cultural, né? Porque aqui em São Paulo, por exemplo, se a gente pegar como exemplo o Parque do Ibirapuera, as pessoas já estão reclamando do preço do estacionamento cobrado pela empresa que ganhou a concessão. O que acontece quando você pega a necessidade de você financiar, por exemplo, cuidar de um parque como Ibirapuera, com toda a complexidade de água, floresta, etc., no meio da cidade, e contrasta com o estacionamento, que é, por definição, uma área privada. Você põe o seu carro lá, e você usa lá aqueles 10 metros quadrados para o seu carro ficar parado o dia inteiro.
Obviamente, qual é a prioridade? A prioridade é você cuidar da área que é coletiva, que é pública, que todo mundo pode se beneficiar. Você quer ir com o seu carro e deixar 10 metros quadrados do parque para o seu carro 10 horas, você paga. E eu acho que é normal e faz sentido. A grande questão é que o custo-benefício, do ponto de vista público, tem que ser claramente favorável. E nesses casos todos que a gente está vendo, seja de parque público, urbano, seja de parque na zona rural, parques de conservação, a somatória final dessa equação é muito favorável. O balanço é muito favorável. Como foi explicado na matéria, às vezes você usa 1% do parque, 2% da área do parque, e você gera recurso para cuidar do parque inteiro. E isso em outros países é comum, né? Olha, nos países desenvolvidos essa é a regra. O Brasil demorou muito para entrar nisso, porque surge um pouco essa confusão, Maria, de que parece que a concessão é uma espécie de privatização. Exatamente o contrário. É você mobilizar poucos recursos privados de turistas que vão lá pagar para isso, brasileiros, estrangeiros, etc. Se ativa a economia na região, que gera também recursos, emprego, etc. Mobiliza aquilo tudo e você pega uma parte disso via concessão para financiar a manutenção dos outros 98%. A equação fecha e o Brasil nem começou a fazer isso. Nós estamos com um número de parques, tanto estaduais como federais, ainda pequenos, concessionados. E faz muito sentido. Os Estados Unidos é assim, Canadá é assim, a Europa inteira é assim. Você retira um pouco de custo do Estado de fazer isso de maneira diretamente via orçamento. Então, eu acho que é um mecanismo que só começou a ser operado no Brasil.